Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje é um episódio especialíssimo porque nós temos uma convidada que é nossa amiga e também adora falar sobre corrida, né, Val? Exatamente. Oi, Dudu, tudo bem? Tudo bem, Val. E semana passada você não estava, né, Val? Você está fazendo uma série especial. Estava numa série especial e aí eu não pude gravar, mas estou de volta, pessoal. E antes disso, Val, a gente tem que falar da Insider, que é a patrocinadora aqui do nosso podcast. Uhum. A gente usa as camisetas da Insider. Por quê, Val? Porque elas são camisetas tecnológicas, você não precisa passar, elas não desbotam, né? É legal para você usar nos seus treinos e também para viajar. É muito bom, né, Val? E para o seu dia, quando tem 1 milhão de coisas para fazer também. Vai no treino, aí volta, vem, vai fazer mercado, vai buscar os filhos na escola, vai pro trabalho. É isso. E isso tem tudo a ver com a nossa convidada, né? Porque ela faz um monte de coisa. A nossa convidada, eu vou ter que ler, pessoal, porque ela tem um currículo e não vou conseguir ler tudo. Vou ler só algumas partes. Resumida. Vou dar uma pequena resumida. Doutora Ana Paula Simões, mãe de 2 meninos, esposa, médico ortopedista e traumatologista do esporte. Aí vem, né, o currículo enorme. Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro titular especialista da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé. E aí vem um currículo enorme dela. A gente dá o link, não precisa. A gente dá o link porque é enorme. E é vice-presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte. Atual presidente. Atual presidente. Já atualizou aqui. Porque ela não atualizou, mas acabamos de atualizar. E também é atleta e opera joelho. Meu Deus do céu. É muita coisa. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada pelo Vou te dar um presentinho aqui da Insider para você, para acompanhar o seu dia a dia. Tem tudo a ver com você, Ana Paula. Tudo. Obrigado pelo seu tempo, né? Sim. Tudo isso daí ainda conseguiu um espacinho na agenda para vir aqui conversar com a gente. Sim. Vamos começar com frases fortes. A gente arruma tempo para quando a gente quer as coisas. Exatamente. Eu queria muito estar aqui com vocês, eu admiro vocês demais. Eu vejo que o mundo da corrida precisa de pessoas como vocês que agregam, inspiram, e eu gosto disso também, de falar. Já perceberam, né? Que a gente estava aqui já fazendo um podcast antes de começar. É verdade. E é uma honra, lógico, é uma honra estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Pessoal, Amém. já compartilha esse podcast aqui, já deixa o seu like. A gente está todas as sextas-feiras no Spotify, também no YouTube. Segue a gente lá no Spotify para você não perder nenhum episódio. Vamos começar lá do começo. Uau. Vamos chamar de doutora? Do que vocês preferirem. Eu me sinto feliz até quando me chamam assim, que o pessoal não gosta de senhora. Eu acho tão respeitoso. Sério, mas pode ser Ana, Aninha, Doc, do que você preferir. Vamos começar lá atrás. Como que o esporte entrou na sua vida? Hoje vai ser aquele podcast que a gente vai contar um pouquinho da tua história, porque você faz bastante coisa legal e a gente vai ver que as coisas se conectaram, né? Do que você fez lá atrás até a gente chegar nos dias de hoje. O esporte entrou na minha vida por indicação médica. Eu tinha asma ou bronquite, eu não sei o diagnóstico correto, e o pediatra falou pro meu pai que eu precisava abrir meu pulmão e indicou natação. Foi bem pontual. E assim que começou, no Corinthians. A gente era sócio lá do clube e meu pai falou, então vamos colocar na natação lá do Corinthians. E eu acho, aí já fazendo análise pessoal, que eu gostava do fato dos meus pais me acompanharem e eles me estimularam bastante. Assim, eu tinha um apelido de banana por causa das pintinhas, então nas competições de natação era vai banana, força, banana, não sei o quê. E eu acho que gostava desse feedback, da atenção deles e queria fazer cada vez mais e melhor. E foi aí que eu fui competindo e natação me levou para muitas viagens, muitos passeios, muita aproximação com os meus pais, uma vida muito regrada, porque eu nadava 2 a 3 horas por dia, todos os dias no Corinthians. Era competitivo e viajei, assim, São Paulo, Brasil e fui para campeonato sul-americano. Legal. De natação. Só que eu percebi que eu era esforçado, mas talvez não tinha uma envergadura que eu precisava para natação, não era alta, parei no 1,65, que é o que eu... 4, Qual que eu era tenho o teu hoje. estilo? Eu nadava peito, eu era especialista. Sim, Sem peito? Sem peito. E eu percebia que eu me esforçava, não ia muito, mas ok, eu me mantinha ali. Só que aí a vida manda dar decisões, né? Agora você vai ter que entrar no colegial. E como nadadora, eu não conseguiria, talvez, adaptar. E na época, minha família era toda de professores.
Eu falei, eu vou seguir a carreira de ser professora e eu fui para o magistério. E o magistério, que era, uma das diretoras era a nossa vizinha tia, chamava Cefam, que era do governo, a gente recebeu uma bolsa para estudar integral. E aí eu não consegui mais praticar esporte. Assim, como eu era tão intenso na natação. E aí eu falei, a tomada de decisão tá feita, eu quero seguir, vou ser professora, mas eu quero manter o esporte. Meu irmão já fazia judô no Corinthians. Quando eu entrei no judô no Corinthians, foi incrível, porque eu tinha muita força da natação. Então, eu pegava as meninas e destruía as meninas no judô e fui campeã paulista, assim, muito nova, do judô, inexperiente, só na força, sem técnica. E eu não gostei do esporte, porque eu falei assim, não sei se é pra mim, não preciso de muito e derrubo, só travava o braço, assim, sabe? Sim. E mesmo assim, fiquei ali um pouco no judô nesses anos do colegial. Só que durante o colegial... eu falava, não sei se é isso que eu quero, dar aula, ser professora. E aí fui me resgatando, talvez na medicina, que eu acho que veio ali de alguma forma um instinto, alguma coisa. Tinha alguém na sua família que era médico? Não tinha ninguém formado na minha família, com grau universitário. Você é de São Paulo? Nossa. Sou de São Paulo. Fui a primeira da minha família a se formar. E eu tenho muito orgulho disso, porque a gente era de um extremo da Zona Leste, eu ia de bicicleta porque eu não tinha dinheiro para ir. E aí é uma história assim que eu falo, eu tenho orgulho porque a gente é muito simples, mas a gente foi criado com muito amor, acima de tudo. E meu pai falava, vocês não vão trabalhar enquanto eu puder, mas vocês vão fazer o esporte. Então, a gente conseguia lá no Corinthians aquele militar, né? Militante. A gente ganhava as roupas do Corinthians, as viagens. Então, para mim, aquilo era o máximo do must, né? E muita saúde, a conexão. Então, eu não sabia o que era beber, o que era balado, o que era beijar na boca, sabe assim? Eu era atleta de manhã, estudava à tarde e era minha vida, assim, até os 15 anos. Vivia mais com os colegas da natação do que com a família, né? Sim. Com o treinador. O meu pai trabalhava de madrugada, então ele chegava de manhãzinha em casa, dormia durante o dia e minha mãe que fazia a correria da vida. Então, eu vejo muito a minha mãe, a batalhadora, que eu não queria ser a dona de casa, porque eu via que não era uma mulher que eu me espelhava no sentido de ser, mas o meu pai falava sempre, vai atrás dos seus sonhos. E uma das coisas mais legais, Val, que eu vejo que você é muito conectada com isso, meu pai, ele jogava na loteria. E ele falava assim, qual é o seu sonho se a gente ganhar? Sem ele saber, ele já fazia com que a gente sonhasse muito alto. Então, eu lembro até hoje que eu falava, eu quero ter uma clínica, é bem claro para mim, e quero ter uma família. E falava para ele, assim, do dinheiro que eu queria era ter uma clínica, porque eu falava mais para frente, né, sobre medicina, que era um sonho. Então, ele estimulava muito a gente a sonhar muito grande, muito alto. Então, ele falava, se a gente ganhar amanhã, em que vai ser? Então, a nossa mente foi trabalhada desde cedo a sonhar grande e ela ser limpa por causa do esporte. Então, O que você respondia? Era sobre isso. Eu falava que eu queria ter uma clínica. Eu lembro, eu não sei exatamente todas as minhas Já era, frases. tipo, ser médica. Mas a mais clara era essa, ser médica e ter a minha Mas clínica. é legal que ele já estimulava ao sonho, independente da sua realidade atual. Então, se você olhar para o atual, não tinha nada a ver. Mas ele te estimulava a sonhar e projetar lá na frente o que você tem que fazer para chegar lá, né? É que é difícil você alcançar uma coisa se você não imagina você lá, né? Exatamente. Ele fazia sem saber, mas o que é o certo, a gente desejar uma coisa grande, criando os pequenos passos. Ele só não me ensinou como chegar lá, mas ele me ensinou a sonhar. E sem ele ter leitura nenhuma. Meus pais não se formaram. Minha mãe, acho que não tem primeiro grau, meu pai o segundo. Meu pai era fotógrafo e ele aprendeu a fotografar porque um cara falou assim, segura aí minha máquina. Aí ele perguntou, para que esse botão? Para que esse botão? E aí ele trabalhava de madrugada tirando as fotos e vendia para o jornal, né? E trabalhava dentro de um jornal. Sim. E durante todo o meu processo, eu enxergava meu pai trabalhando bastante e a gente administrando o que ele ganhava, né? E tudo aquilo muito embasado no esporte. Aí você pergunta, o que é o esporte? Eu falo, esporte para mim é tudo. É ele que me tirou de qualquer desvirtualização que pode acontecer numa adolescência e numa criança, porque eu não sabia nem o que era nada de errado, assim, na vida. Quantos Eu só irmãos sabia vocês nadar. eram? 2, eu e meu irmão. E meu irmão também, sempre foi da natação, só que ele saiu da natação antes, porque no Corinthians a piscina era gelada. Nossa, não nadei tinha muito lá. aquecimento. Então, eu aguentava, era mais fortinho, e meu irmão sempre muito magro. Então, ele tremia roxo de frio. Então, ele saiu da natação para o judô, ele é faixa preta, foi também para brasileiro, sul-americano. Ele foi muito bem no judô, só que eu, na natação, segurei mais tempo. Olha uma coisa interessante, os nossos últimos 3 convidados
tiveram a natação em algum momento da vida. O Togumi, que ele foi treinador de natação com o Ricardo Prado. O Ademir, ele tinha dificuldade de nadar lá no Centro Olímpico. E o Lobo também, né? E o Dr. Paulo Putinelli também. Dr. Paulo Putinelli E também. você, E que é o Dudu. nadador. A gente lembra que a gente foi nadar lá em Milagres. Vamos ali verdade, nadar. é verdade. E a gente saiu nadando, né, os três Sim. com a Ademir e foi Muito lindo. bom. E a natação eu vejo que ela abre muito realmente a parte cardiorrespiratória. É. E depois, quando a gente chegar na corrida, é engraçado, porque você sai de um ambiente que não tem carga e, de repente, você bota carga nas articulações. E eu sofri muito no começo, com dores articulares no começo da corrida. É diferente. É diferente. É bem diferente. Por isso que o triatlon é muita dificuldade, né? Sai de um... Então, eu vou fazer meu primeiro aquatlon no fim desse mês. Ai, que legal. Não, mas a natação é um esporte que você domina. Então, é sobre isso também. É a gente querer fazer as coisas também que a gente é bom, né? Então, eu sinto falta na natação, mas a corrida é tão legal que eu falo, eu queria fazer alguma coisa que juntasse e aí o aquatlon veio a calhar. Um dia eu falo, compro uma bicicleta e vejo no triatlon, mas as crianças têm que estar maior por causa do tempo, né? Muito tempo. Tá, e daí a gente tava lá no colegial, tem o judô, depois volta a natação, como Então, é que é? e aí no colegial eu já estava com essa ideia de fazer medicina e quando eu fui prestar, como eu vim de escola pública sem uma base muito boa, eu não passei nada em São Paulo. Com 16 Você só prestou medicina Só prestei no medicina no vestibular e não não tinha passei. um plano B? Não tinha. A minha vida sempre foi assim, nunca tive muito... Eu queria ir atrás, sabe? Eu queria ir atrás. Não, às vezes acontece de ir para o plano B sem querer, mas eu geralmente foco, né? E aí eu fui fazer cursinho e tinha lá assim, último dia, inscrição, medicina, Volta Redonda. Aí eu fui tentar entender como que é uma fundação, porque lá é uma fundação, e se tinha bolsa. E as meninas falaram assim, não, você consegue estudar de graça. Eu falei, vou prestar. E eu falo, até hoje eu não sei como eu passei, mas eu passei em medicina em Volta Redonda. Eu falei, eu não vou me dar outra chance de ficar um ano para o meu pai pagar um cursinho que eu não tenho condições, porque eu ia tentar a bolsa do cursinho, e vou para lá. E a parte assim mais difícil foi como eu vou me manter. Então, eu juntei tio, pedi para um monte de gente tentar pagar aluguel para mim, essas coisas, e fui na faculdade atrás das bolsas, e aí eu consegui o crédito educativo do FIES. Não sei se tem hoje, acho que mudou o nome. Acho que sempre muda Uma o nome, coisa. né? E eu consegui, porque eu consegui provar que a gente não tinha condições de me manter. E eu falo que essa força que vem muito de mim é dessa base que eu falo, é a estrutura de rede de apoio. E eu querer muito as coisas, né, para tudo. E na faculdade, o esporte entra também, porque a gente não tinha atlética, e eu via como montando uma atlética para fazer esporte, a gente conseguir também verba, de alguma forma, captação, e é daí que vem essa minha parte de juntar pessoas, de falar e de agregar muito. Então, eu acho que eu já meio que aprendi na faculdade a fazer isso. E aí, consegui crédito, aí fui presidente de tudo quanto é coisa, me relacionava super bem com todo mundo. E aí, os esportes, todos. Eu era desde a goleira, a zagueira, a levantadora no vôlei, fazia todos os esportes. E a gente jogava tudo lá. Tanto é que as pessoas acham que eu sou de São Paulo, vim de São Paulo, sou de São Paulo. Eu só fui fazer medicina e aí voltei. E dentre esses sonhos que meu pai estimulava, o meu pai do nada falava assim, Santa Casa que é o melhor lugar estar em São Paulo. Eu não sei porque ele falava isso. Eu falava, então vou prestar Santa Casa. E na especialidade, eu consegui entrar na Santa Casa. E durante o processo, os casos de atletas, eu levava para o grupo e falava assim, mas por que a gente não tem um grupo de esporte dentro da Santa Casa? E eles já estavam com essa ideia. No ano que eu estava na especialidade, o chefe falou, vamos montar um grupo de esporte dentro da Santa Casa, 2005. E aí nunca saí mais. Aí a gente lá dá aulas para os estudantes de medicina, como ser um médico do esporte. E a partir daí tudo aconteceu, que foi que o boom da minha carreira, quando durante uns congressos de medicina, o Runco, que era o médico da Seleção Brasileira de Futebol, ele falou, olha, a gente precisa de alguém no feminino, não tem mulher. A gente precisa dar um toque feminino também, para visibilidade, patrocínio, precisa ter feminilidade um pouco no futebol. Vamos colocar você lá. Eu falei... É um sonho, caindo aquilo. Eu lembro, até hoje, liguei para os meus pais, eu não estava acreditando naquilo. E foi, assim, o que as pessoas entendem muito mais do que você é como médica de seleção do que o currículo que eu já estava construindo. De toda a história de publicações e Qual tudo. foi a melhor notícia para dar? Que você passou na faculdade de medicina ou fazer parte de uma comissão
da seleção brasileira? Eu sinto mais no coração, para mim, a medicina pessoal e para eles a seleção. Eu Muito acho orgulho. que o Ou orgulho. pro seu pai entrar na Santa Casa, que foi algo que ele sempre falou. Essa não acho que foi indo tão Acho que foi um caminho natural. natural, Um caminho que eu só estava passando por lá para fazer especialidade e aí eu só fui ficando ali. Eu vejo assim, o meu pai ele é bem tradicional, ele é da cabeça dos bem antigos. Eu talvez acho ainda hoje, ele vai ouvir isso, que ele é mais feliz e realizado comigo por eu ter casado e ter filhos do que pelo meu sucesso profissional. Não, eu acho que é a combinação de tudo, né? Eu acho que Porque assim, quando eu chegava e falava assim, consegui algo, ele olhava assim e falava assim, tá namorando? E aí quando eu levei o meu atual marido com ele falou assim, e aí, vai ter filho? Vai casar? Então assim, as perguntas dele e as coisas dele é de um tradicionalismo antigo, que ele não trocava fralda, ele era um homem, não lava louça. Sim, é uma outra realidade, né? E a gente tem que até que respeitar, porque é um outro momento. É uma outra né? vida, é uma outra vida. Foi como ele foi criado, foi como Exatamente. E no lado da minha mãe tem muito isso também, sobre o homem. Aí, do lado da minha mãe já era um pouco machismo e inclusive, tinha agressão física que eu vivi. A gente morava nos fundos das casas dos meus avós. É a edícula que fala, né? No fundo. Então, eu vivi muito agressão, abuso físico, né? Do meu avô com a minha avó. E a minha mãe muito doce, acolhendo a minha avó. Então, a gente tinha uma outra realidade que hoje a gente vê que tem outras denúncias, outras coisas, mas eu vejo que o meu pai, ele vem de uma família que não tinha agressão, mas ele tinha muito o machismo e ele tentou filtrar muito isso com a gente, colocando no esporte a referência. Então, vem muito dele, né? Essa essência de ir para o esporte. Por isso que eu falo que eu admiro muito e eu devo tudo a eles, né? E é o que eu tento passar para os meus filhos, que eu tento postar ao máximo para as pessoas também se inspirarem. Estimule seus filhos logo cedo a praticar esporte, porque é um caminho muito do bem, né? Direciona muito a pessoa a focar. Eu falo, é uma pós-graduação você colocar no seu currículo. Né? Ser disciplinado, respeitar disciplinado, a equipe, constante, ter foco, objetivo, né? Exatamente. Mesmo que não vá se tornar um atleta profissional, isso tudo ensina para a vida. Eu gosto muito do tênis, uma coisa... Não sei se vocês já repararam, quando a pessoa está jogando sozinho na quadra, você tem que confiar muito no adversário para falar que a bola saiu ou não da linha. Porque, às vezes, não tem juiz. É um jogo de cavalheiros, né? É um jogo de cavalheiros. E eu sou assim. Na dúvida, é minha bola. Sempre fui assim. Na dúvida, sempre eu. Caramba, quando eu vi o meu marido falando assim... Não, na dúvida é dele. Tá, não, é sua. Eu acho que aqui não, acho que... Falei, caramba, eu tô errada em algumas coisas, né? Então, eu sempre vi o esporte como muito competitivo individual e eu. Então, o esporte ensina até hoje coisas que eu me surpreendo e vejo que as pessoas ainda têm muito a aprender com isso, né? De acordar cedo, de manter uma rotina, senão você não consegue ter o que você precisa. Se alimentar bem, eu tô aprendendo agora, porque na minha época não tinha pré, pós. Eu comia coco que te vendia no ponto de ônibus, era rapadura. Não era rapadura, aquele coco que fica montado e o cara vai cortando, assim... Quebra-queixo. Quebra-queixo, era o meu pós-treino, era açúcar puro, eu amava aquilo, perfeito. E eu falo funcionava. Assim, hoje, nossa, me dava uma energia para estudar depois da tarde. Então. E as crianças hoje passam no meu consultório assim, os pais, mas já não tá na hora de dar o GH? Nossa, e a creatinina? Como assim? Mas olha, o crescimento dele, ele tá pequeno. Eu acho que ele precisa de... Assim, eu vejo uma inversão hoje de alguns valores e um estímulo exagerado para o sucesso e talvez um benefício financeiro com o seu próprio filho. As mães no balé, por exemplo, as bailarinas, é um dos esportes que eu acho que são mais... sobrecarregados. Sim, nossa, físico e mental. Físico, mental e além de tudo, ter o corpo, que é uma briga tão grande com a questão de ela estar magra, que as meninas entram numa paranoia absurda e eu tento falar, a consulta é com a mãe, praticamente. Porque as meninas ali, elas só estão seguindo ali um sonho, talvez, da mãe e o pai no futebol, né? Então, a gente tem que ser leve também para ter esse estímulo para as crianças e as pessoas, né, ao esporte, mas também que seja uma coisa genuína, natural, que eles gostem. E com a gente sempre foi assim, genuíno, natural e as competições e as coisas foram acontecendo. Mas eu vejo que é uma referência muito forte o esporte na minha vida. Eu falo, eu respiro
o esporte o tempo todo, né? Há bastante tempo, né? Há muito tempo. Lá na faculdade, você já tinha ideia, que você falou assim, eu quero fazer medicina esportiva. Tem um... Não tinha essa como é que é? especialidade. Tem uma especialidade? Era como é que é? ortopedia. O ortopedista que era o médico do campo, era o ortopedista que ia na atuação, FOP, né? O Field of Player. Então, eu vejo muito que era ortopedista. Então, como que foi? A gente se machucava nos jogos e eu gostava de levar lá, ia junto para o hospital e sempre caiu no ortopedista. Ah, não sei o que, era ortopedista das lesões, né? Não tinha ainda estudo cardio, nutricional, era muito, né? 2002 eu me formei. E a gente levava, eu falava assim, olha, que legal. E aí eu pedi para ficar nos fins de semana, porque eu não tinha dinheiro para voltar para São Paulo. E era Barra Mansa, né, o hospital mais próximo lá, que era conhecido. Então eu ia para Barra Mansa, na cidade próxima, e ficava acompanhando o ortopedista. E aí ele falava assim, Ana, monta aí essa gaiola, aqueles fixadores externos. Eu falava, que especialidade maluca, ficar parafusando aqui uma gaiola para depois botar na perna de alguém, né? Sim. E foi me interessando aquela coisa de cuidar de atleta, ter essa parte de... Eu nunca me achei muito feminina, porque eu era muito esportista, né? Eu falo das Spice Girls, eu era a Mel, sabe? Que andava de tênis e tudo. E eu via as meninas na faculdade se maquiando, se arrumando. Eu falava assim, era cabelo preso, né? Encaracolado, cheirando a cloro da piscina. Eu era muito, assim, descoladona, mas muito, eu falo, agregando muito as pessoas. E eu senti um pouco desse lado feminino, nem sei porque eu estou falando muito disso, mas era um lado meu esportista de conectar as pessoas e eu fui seguindo assim, durante a faculdade e aí na identificação com a área. Então, eu já saí também sem plano B, querendo prestar ortopedia, para poder cuidar de atletas. E aí você não sentia nenhum, não digo preconceito, mas diferença entre as meninas, assim? Não tinha aquele bullying? Não sentia. Se tivesse, não sentia. Porque eu tinha o meu grupo das CDFs da sala. Ah, legal. Que eu me juntei a elas, porque era a forma que eu tinha de conseguir acesso aos livros, que eu não tinha. Eu era sempre... Eu xerocava, quando eu conseguia o xerox. Senão, eu esperava alguém terminar o seu xerox para pegar. Então, eu precisava me dedicar... prestando muita atenção nas aulas e escrever no caderno, porque eu era aquela menina que xerocava um caderno. E eu, na época, tinha como gravar, e aí, depois, em casa, eu também pegava as aulas dos professores e passava a aula. Então, as pessoas pegavam os teus cadernos depois. E aí, em troca, eu também tinha acesso aos livros, né? Sempre foi, acho que a minha vida inteira, essa coisa da troca, muita troca, sem, às vezes, a quem, né? Sem esperar. Eu fazia porque eu precisava daquele áudio do professor, mas, por outro lado, eu também ganhava. E você nunca se sentiu menos ou coitada? Jamais, assim? E nunca me coloquei nesse papel. Legal. Nunca, porque é aí que eu acho que vem o amor dos meus pais. Minha mãe sempre falou, paixão, banana, vem aqui, uau! Eu tinha esse feedback de me sentir poderosa do esporte também. E eu sempre soube que eu me dedicando... Eu não me considero inteligente, sinceramente. Mas eu sou muito esforçada para ler muito. Então, esse treinamento de ler muito para conseguir as coisas... Passar numa prova, eu acho que é tudo isso que me fez me sentir bem. Então, talvez você não tivesse tanto o talento, mas você tinha o esforço como seu aliado. Exatamente. Tanto é que na natação eu não fui tão longe. Na medicina, eu acho que eu ainda estou crescendo, mas tem gente muito melhor. Como cirurgia, sabe, em tudo. Mas eu acho que na somatória disso tudo, eu sou tão feliz com esse nível que eu tô, que eu poderia parar tudo e me dedicar mais para a corrida, por exemplo, mais para a medicina, mais para a família. Mas eu gosto de equilibrar... Girar os pratinhos. Porque cada um me dá um pouquinho de felicidade. E, às vezes, eu enxergo, quando eu converso com um atleta profissional, que a vida é tão dura e tão difícil, que eu não sei se ele é tão feliz quanto eu, amadora. Assim como um professor mais poderoso da medicina, eu não enxergo ele como tão feliz como eu sou, porque eu pratico esporte. Ou porque está conectado à família. Exatamente. E ainda a família também. Eu não sei se tem tantas mães felizes que deixam a manhã dela inteira só para ficar com os filhos. E eu consigo isso. Então, é tão gostoso na vida esse equilíbrio que eu acho que eu cheguei, que eu não quero parar para me dedicar tanto ao outro, mais. Porque eu sei que se eu me puxar mais, eu posso ser tão boa quanto os outros em algum determinado esporte. Quantos anos você tem agora? 4.
4,4! Meu Deus, Sou de eu ia falar uns 78. 35. Eu ia falar, quem nossa, dera. 35 você tá equilibrando tão bem. Nossa, mas quem dera. Você tá sempre sorrindo. Eu amo sorrir, eu sou muito feliz. Assim, eu não tenho nada muito sério para me deixar, talvez, no luto ou numa infelicidade que possa... Eu sei que vai acontecer alguma coisa séria na família ou na vida. Eu ainda não tenho isso e eu não sei como eu vou lidar com isso, como eu sei que já aconteceu com você, que eu te acompanho há um tempo. Mas eu tento sempre enxergar o lado bom de tudo. Então, eu tenho um grande amigo, que hoje ele está em casa, cuidados paliativos, que a gente falou agora um pouco da clínica dele, um pouco antes. E eu vejo como a esposa dele, com 2 filhos que estudam comigo, ela lida com tudo isso. Ela está sorrindo, ela está bem. E a gente tem que enxergar que as coisas ruins que acontecem com a gente é para um aprendizado ou para um bem maior. E eu falo isso nas consultas. Quando alguém se machuca, eles choram. A maioria dos corredores choram. E isso foi uma das coisas que me fez entrar na corrida. Em querer entender por que as pessoas choram quando eu falo que tem que parar. Eu falo... Não, isso é um aprendizado. Olha só, se você se machucou porque ou você não está se alimentando bem, ou você está treinando demais, ou sua mecânica está errada, ou você precisa ter esse respiro para entender que a vida não é só a corrida, ou só como choram às vezes em outros esportes. A gente tem que olhar o todo, né? Dar um passo para trás, se enxergar como ser humano e ver que isso é um aprendizado. A gente recebe cargas lá de cima, acredite na sua religião, para você realmente evoluir como ser humano. E tudo que me dão, às vezes, de notícia ou coisas ruins, eu tento enxergar uma coisa boa. É lógico que não é imediato. Eu choro pra caramba, sofro muito. Eu não faço terapia, mas eu acho que isso é importantíssimo para quem consegue fazer e conversar. Mas eu tento entender e dar uma outra volta naquele resultado ruim que aconteceu, né? De algum motivo. Você consegue ter inteligência emocional para analisar a situação e ressignificar aquela situação. Natural. Isso talvez é um dom, que você falou assim, o seu dom. Talvez isso é um dom que eu consigo enxergar. É o que a gente trabalha todos os dias, né? Eu talvez não precisei de ajuda profissional para poder enxergar o lado bom de tudo na vida. E meu marido, ele fala assim, que eu vivo num país das maravilhas e que eu acredito em todo mundo e que eu precisava primeiro desconfiar para confiar, porque ele é assim. O Fernando, eu falo que ele é meu... E o Yin Yang, ele é meu oposto. Ele vem de uma família... ponto de equilíbrio. De uma família também que morou na favela, vendia pastel na feira, só que o lado dele foi sem apoio, nem familiar, nem financeiro, nada. Ele cresceu, eu falo das cinzas, eu cresci do amor. Então, ele pega desse extremo de também assédio... teve tudo dele, o abuso dele na família... Mas ele pegou daquilo e nasceu uma flor dali. Uhum. E eu vim já de um canteiro muito regado e veio uma flor. E a gente se encontrou com 35 anos. E eu falo, ele fez o oposto do que ele vivia. Então, ele é muito exagerado, não sei se vocês veem. Jantares, flores, é muito... E ele quer saber onde eu tô e tudo com uma super proteção que eu adoro. Só tem tudo um limite para a gente não deixar ultrapassar. E eu sou aquela mulher... que ela vem de uma geração que a mulher... a gente está se descobrindo como trabalhadora. A gente... ninguém ensinou muito pra gente. É um oposto da minha mãe, né? Dona de casa e dos nossos submissa, pais, né? Me dá dinheiro para comprar o pão. Eu falo, caramba, eu quero comprar meu pão sozinha, né? Então, foi difícil o choque com ele no começo, porque ele queria me proteger. E eu falo assim, já me virei muito nessa vida sozinha, né? Mulher na ortopedia é exceção, né? É um mundo muito masculino. E no esporte... No esporte também. Também. Então, quando você perguntar como foi a medicina esportiva, foi isso. É tentar abrir um caminho para as mulheres, que eu também só queria estar ali. E eu nunca enxerguei com esse lado de minimista ou vítima. Eu falei, eu quero estar ali, pronto, eu vou estar ali. Eu tenho como estar, eu tenho capacidade para estar. E talvez o seu jeito, não digo masculino, mas como você falou, mais comum, já se conectou, né, com essa energia. Isso é muito bom, porque você não briga com ela. E a sua capacidade te colocou lá. Então, a sua capacidade não era questionada. Você não estava lá por acaso, estava lá porque você foi capacitada a estar ali. Perfeito. Isso é uma das coisas legais da gente ver que na vida não adianta você ter aquele momentinho ali... tô aqui com vocês. Para você se manter, você precisa ter uma base sólida. Então, eu chegava em casa, eu tinha que estudar.
Então, eu tinha que treinar. E fazer as coisas, eu ia lá e fazia. Então, a minha base foi muito sólida. Eu falo, por exemplo, do inglês, né? O meu pai, ele conseguiu lá uma bolsa e eu era muito fiel, porque eu pegava aquilo e depois eu ficava ouvindo música e saber o inglês para mim foi fundamental para tudo. O estudar, sentar e estudar foi fundamental para tudo. E hoje eu percebo que quando eu tenho aquelas minhas 2 horas que eu acordo cedinho para ir treinar, eu tenho que fazer o meu melhor, porque depois eu não vou ter outra hora do dia para treinar. Sim, é isso que eu penso também. Por falar Aliás, em treinar, fiz isso hoje. Por falar em treinar, como é que a gente falou de como que o esporte entrou na sua vida e como que a corrida entrou na sua vida? Foi durante faculdade ou foi depois? Como é que foi? A corrida eu acho que é um clássico a minha entrada, porque foi para emagrecer. Acho que você deve ouvir muito isso lá no consultório, né? Muito mesmo. Porque como eu vim da natação, eu só tinha a natação como referência do esporte. Então, aí entrou, depois Judô. disso, o judô. Mas depois eu continuei nadando, fazendo outras atividades e tudo bem. Aí conheci Fernando, a gente teve o Arthur, e eu me vi durante a gestação engordando 25 quilos, porque eu não conseguia manter a natação. A natação eu não consigo entrar e nadar pouco. Eu tenho que nadar 2.000 e velocidade, fazer tiro, render mesmo, como hoje na corrida. Não dá pra gente fazer caminhada 15 minutos, a gente quer correr 1 hora, fazer as coisas. E eu não perdia peso mais depois da gestação na natação. Eu treinava e não perdia. E no clube, eles falaram assim, vem correr, o pessoal dali da corrida. Foi me chamando, e uma amiga que eu falo hoje, que é ela que me introduziu, a Juliana, ela falou assim, vem correr comigo, eu já faço meia maratona, já tinha 7 meia maratonas, ela é carioca. E eu falei assim, caramba, não sei nem o que é isso, vamos lá. E na corrida foi o de sempre, né? Caminha, anda, morrendo. Só que eu via que a cada semana eu evoluía e perdia peso. Evoluía na corrida e perdia peso. E foi tudo muito rápido, né? Perder peso e evoluir. Por conta, acho que do histórico mesmo, da questão de dedicação, de fazer bonitinho. E aí eu gostei. E, por outro lado, eu já estava inserida na medicina esportiva, mais no futebol. E o meu consultório sempre foi muito assim, atletas de uma maneira geral. E quando eu vi um corredor, me instigou essa questão de, poxa, eu cuido deles, mas eu não sei nada, não sei o que é pace. Eu lembro até hoje, eu fui correr com o Sérgio Rocha numa ação. E aí ele falou assim, e a cadência? O que você acha de cadência? Aí eu não sabia, sabe? Uma médica que faz medicina esportiva não saber conversar sobre esporte, sobre a corrida. E aí eu comecei, junto com a corrida, a ter esse feedback com pacientes também, no consultório. E aí eu falei, eu preciso mergulhar para entender nesse mundo. E eu falei, um dia eu faço uma maratona. Uau. É engraçado que... Quando foi isso? Foi ano passado a minha primeira. Não, essa tua amiga Juliana... Então, meu primeiro filho, 2014, eu comecei a correr em 2015. Legal. Então, eu marco muito por causa depois do nascimento do meu filho, mais ou menos 1 ano. E aí, eu corri uns 2, 3 anos. Aí, tive o segundo. Aí, engordei também, mesma coisa. Eu tenho muito essa questão alimentar. Eu acho que vem pela minha história da família. A gente, às vezes, não tinha a mistura. Eu falo, minha mãe abriu uma lata de sardinha, era aquilo. Era a nossa mistura. Então, eu vejo que a comida tem uma relação muito forte na minha vida, que eu quero comer as coisas para conhecer o mundo. E muito por causa também do esporte, que me abre muito apetite. Então, a minha relação com a comida é meio, talvez, ansiedade, talvez um pouco da questão de experimentar. Lidar com emoções, às vezes, tá feliz, tá triste, come. Exatamente. Vocês escutam, para vocês duas, né? Vocês escutam muitas mulheres com histórias parecidas que engravidaram, engordaram, daí ficam meio perdidas. Ai, meu Deus, como é que eu recupero a minha forma física? Se encontrar eu não de novo. fazer nenhum porque esporte. Edu, pra você ter uma ideia, 70% das mulheres, quando têm um bebê, elas têm algum tipo de depressão pós-parto. E as outras 30 não falaram, sabe? As outras falam, não, tô amando. Porque é quase que um luto. Você perde a sua identidade nesse processo. Você para de cuidar de si para cuidar de um outro. É simplesmente você abrir mão da sua vida por um serzinho que acabou de chegar. E é uma vida. Em algum momento você fala, meu Deus, isso aqui é minha responsabilidade pro resto da vida. Algumas pessoas lidam muito bem com isso. Algumas mulheres conseguem lidar muito bem. Outras não. Outras acabam precisando de tratamento mesmo.
E tudo bem, existe hoje, antes era um tabu, né? Antes era um tabu falar sobre isso. Hoje em dia a gente sabe que existe sim uma doença, uma depressão pós-parto e que é importante você buscar. Mas em algum momento você se perde ali, né? Você deixa, porque você perde o corpo, você engorda 20 não sei quantos quilos, você perde a sua autonomia, a sua liberdade de comer uma comida quentinha, né? Isso. Então coisas assim... Tomar você banho, né? Tomar um Ir banho. no salão, fazer uma... Primeiro você faz a comida do bebê, depois a sua, né? Exatamente. Se der tempo, sempre. você come. Exatamente. Então... E o marido querendo namorar. E também a gente não se amando. É uma coisa assim, é tudo muito complexo. Porque Em 9 meses você transformou o seu corpo. Né? é sobre isso. Muito hormônio. Hormônios, as né? coisas. E aí vem também o esporte. O esporte ajuda muito nessa parte do pós. Eu caminhava, eu já ia na piscina fazer hidro. Então, no pós-parto, assim, eu fui muito rápida já para as pequenas atividades, lógico, né? Sem querer nada de competir, obviamente. Então, muito cedo também eu voltei para esse resgate, onde eu gostava. Você se encontrou de novo. Exatamente. Aquela uma horinha eu você. já ia fazer esporte logo e trabalhar. Então, eu lembro até hoje que eu pegava o trânsito, assim, eu fiquei muito na minha mãe para ela me ajudar. Eu ia atender um paciente e voltava desesperada no ônibus, no negócio do ônibus, porque eu achava que eu tinha que dar o leite para ele. E o trabalho me fez também voltar e nem ter essa fase tão ruim. Uhum. Eu tinha que trabalhar para ter o dinheiro, cuidar dele para me sentir bem e fazer meu esporte. Então, eu me mantive muito ocupada durante todo o tempo. E na minha vida eu falo, eu não paro muito para pensar. Eu só vou fazendo as coisas que eu preciso fazer e eu gosto e eu quero. E eu acho que eu não tenho muito tempo ocioso. Apesar de gostar de estar, às vezes, sem fazer nada, eu não tenho tempo para me sentir deprimida, talvez, né? E eu falo que ocupar o meu tempo com muitas coisas é o que me dá realmente a vida. Porque se eu vejo um espaço, eu falo, o que eu vou fazer nesse espaço? É o cabelo, é a mão, alguma coisa eu faço. Mas é muito difícil me ver ociosa. Então, preencher o meu tempo não me deixar, às vezes, ficar pensando muito em coisas tristes. Talvez isso é uma coisa legal para as meninas e as mulheres entenderem. Se cuidar, se amar, cuidar do próximo. Talvez uma das coisas que eu acho bem legal é devolver para o mundo as coisas que te dão também em forma de servir. Então, às vezes eu vejo muitas mulheres que agora eu estou no nível no consultório que eu atendo muita gente diferenciada. E às vezes essas mulheres, elas são sustentadas e só treinam. Eu falo assim, poxa, por que você não faz uma ação de voluntária numa creche, numa ONG de esporte, para também preencher essa parte humana, né, que a gente precisa. E a minha parte é na Santa Casa, que a gente atende nas terças-feiras atletas que não têm condições. Então, eu me realizo muito lá atendendo os nossos corredores de rua e outras modalidades, e a gente dá para eles o atendimento, os exames de imagem e a reabilitação e cirurgia quando precisa. Então, eu vejo muito isso, né, na devolução. Eu acredito muito nisso. E o universo me devolve com muito mais. Então, vira uma coisa tão legal de você ajudar e depois você receber. E aí, quando eu ganho um tênis, eu sempre passo para frente o último que eu estava usando e dou. E aí vira uma coisa que a gente fica mais feliz e devolve felicidade e transborda, né? Eu sinto isso. E a gente conecta geralmente com pessoas assim também. O sorriso, né? Eu acho que deve ser muito bom, assim, para um médico ouvir do paciente que ele voltou a correr, ele voltou a praticar atividade física, eu ia perguntar isso. Você chega todo triste lá no consultório, depois você vê a pessoa correndo, deve ser uma satisfação muito grande, né? Porque quando você começou a correr, você comentou que era muito para se conectar com os corredores e entender. E você deve lidar obviamente, com muitos atletas que acabam se lesionando, né? Como que é essa relação? Desde o que você indica para eles de... Você tem que fazer um trabalho mental também com ele, além de tratar da dor. Fortalecimento do tratamento. A cabeça da pessoa fica muito ruim, né? A cabeça dele, até o momento, porque tem alguns que sentem medo. Eles sentem medo de voltar, de se machucar de novo. Como que você trabalha tudo isso? Eu vou explicar um pouco como eu era antes e agora. As minhas consultas eram de convênio, rápida, 15 minutos. Aí eu sofria. Fui para meia hora, 40 minutos, agora eu estou 1 hora. A consulta. Então, assim, eu preciso entender primeiro o que a pessoa quer, quais são os objetivos, e escutar muito. Então, tem gente que vai lá assim, dor no cotovelo, tá doendo meu cotovelo, é aqui que tá doendo, eu vou lá e faço uma infiltração, falo, zerei sua dor de cotovelo.
Tem pessoas que vão sofrendo e choram e depositam ali naquela consulta uma expectativa gigantesca. Eu preciso colocar muitas cartas na mesa ali, explicar para ele. Você entende que às vezes é muito mais uma dor psicológica do que física? Muito. Que às Tem vezes a gente que pessoa não- tá com medo de ir pra uma prova e ela aí começa a falar, tá doendo meu joelho, tá doendo meu joelho, tá Sim, doendo. é uma Quase memória como da dor. pra É ti. uma... deposita na dor, talvez, as expectativas emocionais. E tem gente que literalmente não sabe sofrer. Também, que é o limiar de dor, que a pessoa é muito baixa. E eu detecto isso. Eu faço o exame, confirmo na imagem e falo assim, olha, você não tem uma lesão. Você tem, talvez, uma memória da dor e você precisa aprender a lidar com essa dor. E aí a gente começa a fazer estímulos na pessoa com, por exemplo, tiro na esteira, sabe? Aguenta mais um pouco, você consegue. Aquela Nossa. palavra para a pessoa conseguir se estimular. E existem pessoas que realmente compram provas no exterior e não podem ir porque está com a perna quebrada, fratura Sim. por estresse. Então, o que eu tenho que sentar e explicar? Olha, isso aconteceu para você entender que você está doente. Não é que você só treinou demais. Você não está comendo o que você precisa. Você está depositando na corrida todo o estresse do seu trabalho, da sua família. Você não está no seu peso. E aí sim, você colocou um pouco mais de intensidade e aí quebrou o seu osso. Só que é lógico, eu explico isso com um pouco de delicadeza, mas um resumo é esse. Então, a gente na medicina evoluiu também. Antes a gente achava que fratura por estresse é só porque treinou demais. E hoje a gente vê que tem tanta coisa alimentação, descanso, como você falou, estresse. Atleta amador, ele tem um estresse, uma carga de estresse o tempo todo, desde no trabalho até pegar o carro e ir para casa e ter medo de não tomar um tiro. Exatamente. Ou ter medo de treinar de manhã muito cedo, porque tem medo de ser assaltado. A né? mulher, Então, inclusive, né? Sim. Hoje, inclusive, 5 da manhã, eu falei, vambora, vamos lá, no escuro. Então, assim, como que eu falo com esse paciente? Eu tento mostrar para cada um deles as necessidades que ele tem. E é lógico, não é em uma hora. Eu preciso de retornos, exames e confirmações para a gente também traçar as estratégias. Porque, às vezes, aquele paciente só precisa corrigir a mecânica. Ou aquele só precisa comer direito. Aquele só precisa ter outra válvula de escape, por exemplo, não só a corrida, tem que nadar, tem que fortalecer. Às vezes eu pego atletas lá que não fazem fortalecimento, que não sabem o que é suplemento. Ou meninas chipadas que estão lá tomando testosterona, por exemplo, que chegam com um físico maravilhoso e super bem condicionadas. E eu falo, mas você não foi preparada tijolinho por tijolinho para chegar ali. Homens também. E aí a gente tenta explicar que tudo na vida você constrói e não existe fórmula para pular. E nem na medicina. Vai colar daqui 2 meses. Eu falo, a cirurgia, 3 meses. Então, a gente também tem que deixar muito claro as coisas e as expectativas alinhadas. Senão, ele vai procurar, infelizmente, outro colega que vai pular as etapas. Eu gosto da doutora, que ela tem uma memória boa e um carinho pelos pacientes, né? Sim. Ela lembra das minhas dores nas costas, traz Verdade. como é que chama? É como se fosse um adesivo para adesivinho. desinflamar. Adesivinho pra dor. E eu vejo, assim, nos eventos, quando ela encontra alguém, ela sabe. Fala assim, aí, como é que tá aí a sua dor no joelho? Como é que tá o seu quadril, né? É isso. Né? Isso é uma memória ótima. Eu gosto quando eu encontro as pessoas de perguntar sobre... É como se fosse uma porta de entrada, né? E aí, melhorou? E como que você está se sentindo? Entendi. É como se fosse um start ali para as coisas. E eu acho que eu me mantenho como uma autoridade ali no local, sabendo, olha, se precisar, conta comigo. E, de certa forma, ser lembrada, de certa forma, eu vejo quando a pessoa confia em mim, eu fico muito feliz que a pessoa me procurou. Porque, realmente, eu estudo tanto para isso, eu me dedico tanto a isso, que quando eu vejo um reconhecimento, eu quero devolver em agradecimento a pergunta, e aí, melhorou? Tá bem? E aí, volta para aquilo. Como você se sente? É o ápice, né? De você conseguir... resgatar daquela pessoa que uma das coisas que ela mais gosta, que é o esporte, né? E isso, quando eles me avisam que ficaram bons, eu retribuo. Falo, caramba, me marca depois na sua prova, me chama ali para poder ver como que foi o resultado. E traz a medalha, e vai, tira foto. É divertidíssimo. Ô, Val, uma coisa que me dá um nervoso é quando eu vou no médico, que nem ela falou, tinha um médico lá, tinha a consulta de 15 minutos. Você vai na consulta de 15 minutos e o médico te pergunta assim, o que você tem?
né? Se eu soubesse, eu não vinha, né? É para encurtar, talvez, né? Pô, se eu soubesse... Pô, não, você vai falar o problema de 15 minutos é que é pouco tempo para tudo que você tem. Dá até um nervoso, né, na consulta. Dá. Não, eu acho que eu tenho... na verdade, doutora, nós somos adultos, a gente sabe onde a gente erra, né? A gente tem noção, mas a gente quer sempre colocar a culpa em alguma outra coisa, né? Ou é o tênis, ou sei lá, a gente vai inventando alguma coisa para poder terceirizar. E eu aprendi muito isso que você está falando de ter esse equilíbrio. Eu sempre olho para minha rotina e vejo onde... E eu hoje não considero como erro, tá? Eu considero fases e ciclos, né? Então, se eu quero ir bem numa prova A, aquela prova-alvo, minha prova... Eu vou fazer o quê? Quero ir muito bem, mas muito bem mesmo? Então, eu vou abrir mão de 6 meses, vou correr... vou treinar direito, vou comer direitinho, vou evitar algumas coisas que possam me deixar mais inflamada neste período e depois eu volto. Porque eu não consigo ficar muito tempo, sabe? Eu vejo pessoas que são dedicadas assim. Nossa, pesar as gramas da pesar grama, olhar, isso eu acho bacana. Sim, mas admiro, mas não consigo. Na minha rotina, eu não consigo. Eu acho que é muito importante isso. As pessoas entenderem que hoje a gente tem rede social, a gente tem algumas coisas que parece que ali é tudo lindo e perfeito. Mas na vida real tem muito perrengue, né? E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, entendendo que são fases. Às vezes você vai estar muito bem, correndo no seu ápice. Em alguns momentos não vai dar tempo de treinar, de fato, né? Em alguns momentos você não vai conseguir, ou porque você precisa estudar, ou porque você teve um bebê, ou porque às vezes você perdeu o emprego e naquele momento você não está conseguindo ter consciência e força para ir buscar, apesar de ser o mais indicado, né? Mas são momentos, né? Eu gostei de uma coisa que você falou do tênis, né? Ontem eu tive essa pergunta, doutora, qual o tênis certo que você me indica? E aí eu falei assim, olha, eu poderia falar várias marcas que me dão tênis para eu poder falar bem, mas eu vou te explicar, e aí foi mais meia hora, né? Porque o resumo disso tudo é sobre você se sentir bem. Exato. Conforto. É o conforto. É como você... E é individual, né? É individual. Sensação de conforto é individual. Em tudo na vida, até no esporte, você tem que fazer as coisas e se sentir bem no final. Então, você depositar a sua performance no tênis, o seu erro ou a sua dor, a lesão por causa de algum tênis, é você querer se enganar. Em todos os aspectos. Então, você precisa resgatar lá dentro. Se você acordou, foi treinar, fez o treino conforme o professor pediu, se você se alimentou bem, se você dormiu bem. Então, são tantos fatores em conjunto que não é a culpa de um só. São todos ao mesmo tempo. E colocar isso na cabeça das pessoas é muito difícil, porque eu já cheguei em algum momento a acreditar que realmente pudesse ser ali uma coisa errada que a pessoa fez, que foi o fator. Mas não, geralmente é multifatorial. Então, a resposta do tênis certo, né? É o tênis que te dá conforto, é como a alimentação, é como a vida. Você tem que estar equilibrado e colocar ali uma coisa que você também perceba que te ajudou, né? Seja num suplemento, seja... Se funcionou ali, opa! Exatamente. E aí, quando você escolhe, você vai subindo tudo, né? Então, por exemplo, você começa com uma marca e você percebe que aquela marca te fez bem, foi confortável, você pega o upgrade daquela marca e até chegar no da performance. Sim. E a mesma coisa na alimentação. Você começa com umas coisas assim, vamos saber o que é proteína, o que é carboidrato, e depois você começa, olha, eu posso suplementar a proteína, porque na minha dieta eu não consigo comer 5 bifes de frango. Sim. Então, existe as proteínas que você dilui. Olha, mas eu não acordei animada, o que eu tenho? Eu tenho um pré... Olha, você pode, além de tomar café, colocar alguma coisa também para te dar energia. Então, um boost. Então, você tem tudo na sua vida, o fortalecimento, a gente estava conversando. Você tem sua academia, mas você tem os funcionais para... Então, tudo começa de um nível inicial e vai evoluindo. É muito interessante que as pessoas... Gente, o mundo, ele é gigante. Nossa. O mundo tem tanta coisa e nós todos somos diferentes. Então, às vezes, o que funciona para mim, não funciona para você. Perfeito. E não existe regra na medicina, não existe regra na ciência, não existe padrão. Você pode, a maioria se dá bem com isso, mas pode ser que para você seja diferente. Então, assim, não se sinta assim, nossa, né? Porque eu lembro, outro dia eu coloquei, porque a minha rotina hoje eu não consigo treinar
musculação que nem o Edu. Não consigo ir na academia como ele vai, não dá. E aí eu faço treino com elastiquinho. Tô fazendo treinos com elástico. É o melhor dos mundos? Não. Mas é o que eu tô conseguindo fazer hoje. Aí eu lembro que um professor da área falou, não, você pode fazer, mas isso aí não funciona pra nada. Nossa. Eu fiquei olhando e falei assim, caramba, você é profissional da área e dá uma mensagem dessa que assim acaba, né, com a sorte é que eu sou uma pessoa que sei, né, sou blindada, porque aquilo pode, inclusive isso, a pessoa falar e passar a ser uma verdade para você, né? Você fala, não, isso não serve para nada, você não faz mais. Mas eu sei que funciona para mim. Sim, exercício resistido. Na pandemia, a gente não tinha acesso a isso. Então, as pessoas faziam com 1 quilo de feijão, com 1 quilo de arroz. Exercício, ele funciona quando você tem contra uma resistência. Então, se você usa um peso, um elástico, o peso do corpo, você consegue ganhar força. Principalmente na corrida, o movimento da corrida, né? Vetorizando para o esporte. Então, você se fortalecer, existem várias formas. Você não pode falar assim, que você está fortalecendo fazendo um movimento. Mas se você põe resistência, um peso, você está fortalecendo. Uhum. E aí, eu estava falando para o Edu, antes da gente começar. Esse exercício com fortalecimento, a gente depois tem que saber aplicar no esporte que a gente quer. Então, não adianta você fazer lá quadríceps e não saber aonde você usa, em que momento. 50 quilos de supino. Não precisa tanto se você não sabe aplicar. Eu sempre vejo o Kipchoge fazendo seus exercícios de elastiquinho. Ele faz um elastiquinho. E se ele faz, quem sou eu, não é verdade? Pranchinha. Nunca vejo o Kipchoge fazendo agachamento com 150 de cada lado. Isso. Não vi ainda, então pronto, né? Eu acho que as pessoas, elas também precisam parar um pouco antes de atacar e escrever as coisas, talvez, para as pessoas, porque elas, às vezes, não sabem viver o que a pessoa está passando, né? Então, se você está sem tempo de ir para academia, você consegue. Então, por que ele não questionou, né? E eu vejo muito isso. Nas minhas redes, eu não vejo muito a questão do ataque, assim, entre aspas, dos questionamentos. Porque eu respondo tão de boa, falo assim, poxa, que legal, você acha que não, mas vamos tentar buscar uma literatura que fale que funciona e não funciona? Aí eu chamo no direct, sabe? E tento... Não tenho paciência não, doutora. Eu vou eu lá no botão bloquear. É uma outra saída super... Ou eu falo assim, se alguém fala, me avisa que eu vou lá e respondo, que aí não é você respondendo. Aí você fala assim, também. Mas Valéria, você não é... E a democracia? Aqui não tem democracia. Não, aqui é a minha casa. É o seu perfil, você faz o que quiser, de bloquear. Eu também, quando eu vejo que não tem resposta, eu também bloqueio. Eu também bloqueio. Se for muito mal educada, aí sim. Mas se for só um comentário... Sabe por quê? Assim, hoje eu entendo, por conversar com muita gente, eu percebo que aquilo é uma verdade. Para ele é real. Aquilo não funciona. E eu entendo, eu respeito isso. Porque para ele é real. Agora, eu consigo olhar e falar, para mim é diferente. Eu tenho resultados. Então, eu vou continuar. Não tem por que parar, né? Perfeito. Dudu, vamos pro ping-pong? Vamos para o nosso quadro do ping-pong. Aquela resposta... Sem pensar. Sem pensar, direto ao ponto. Bora. Pra gente fechar. Quer você aqui. fazer? Faz você, Dudu. Tá bom, vamos lá. Prova ou corrida inesquecível? Nova York, é a minha primeira maratona. Sabia. Se você não fosse médica, seria... Atleta. Atleta profissional? Olha, não, vou declarar a primeira vez no podcast, talvez um artista. Eu amo cantar, eu amo dançar. E eu acho que tipo um Beyoncé, sabe? Umas artistas que canta, dança e faz. Nossa, queremos Adoro. ver um show, hein? Vou fazer com a Marley, cantora. Muito bem. Gente, tô ensaiando, vamos... Boa. Ninguém sabe disso. Antes da prova, você gosta de comer? Eu só tomo meus pozinhos mágicos, que eu não vou dar receita aqui, mas são ergogênicos para estimular. Você conhece bem? E um pouquinho de café e só. E eu não gosto de comer. Eu acho que eu tenho um pouco de medo de tudo que pode acontecer comendo, mas depois eu chego e arraso. Não posso. E depois da prova? Depois da prova, proteína, um pouco de carbo. E às vezes, se eu tolero, volto pro café com leite, senão talvez água. Eu tô super bonitinha agora, viu? Eu não era.
Eu era sem noção da nutrição até eu perceber que eu estava treinando muito e não tendo tanta resposta que eu gostaria. E aí eu falei, olha, preciso de ajuda. Eu percebi. Você emagreceu bastante foi emagrecendo. Também, né? Eu não gosto de ficar falando isso porque, sei lá, eu acho que isso é muito pessoal, mas eu percebi. E tô me amando, porque agora eu tô eu cheguei ainda, sempre a gente quer melhorar, eu acho que a vida é sobre isso, né? Mas eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu acho que agora eu entendi que é um equilíbrio. Eu chegava a comer barra de chocolate mesmo treinando forte. Eu falei assim, poxa, eu posso ter essa barra de uma forma mais proteica, de uma forma mais dosada, aprender a vitamina com mais nutrientes, não, né? Exatamente. Tênis preferido da atualidade? Eu vou deixar escolher mais de um. Marca? Não, um só. Só pode um? Só um. Você está falando de marca ou modelos que você Qual gosta? modelo? Eu gosto de modelos com placa de carbono, porque eu percebo que eles realmente dão eles foram a evolução. Na pandemia foi quando eu coloquei o meu primeiro e eu percebi que realmente eu consegui baixar os meus treinos naturalmente. Então, o meu primeiro foi Nike, depois eu usei grafeno, da Olímpicos, que eu amei e foi realmente uma mudança muito grande da marca. E aí eu fui aprendendo a Adidas e ASICS hoje ele conseguiu resumir, ele é sequinho, ele dá resposta, ele tem absorção de impacto. Mas eu corri em Nova York com a Adidas, o Prime, porque eu queria experimentar a sensação dele ser muito alto com a absorção de impacto e eu não ter lesão, porque era o meu medo, né? Então, eu não queria uma resposta muito rápida, não queria muita velocidade, eu queria aproveitar a prova, enfim, e ter placa. Então, acabou que foi o escolhido da maratona, mas eu gosto de variar muito os tênis. Eu vejo que é interessante você ter experiências com marcas diferentes para realmente também você escolher os seus queridos. Mas hoje, os tênis, esses mais tecnológicos, para mim, são os preferidos. A gente tem a possibilidade de experimentar vários, né? Bom, quem que é o seu ídolo no esporte? Nossa, essa eu vou ter que pensar, porque eu não tenho uma referência única. Eu, assim, admiro os atletas profissionais como um todo. Hoje eu tô com uma conexão muito forte com o Cipó. Eu cuido muito dele, assim, ele é muito querido. Eu amo a Raíssa. Nossa, eu fico admirando as pessoas que estão no meu tornaval, é uma referência muito grande. Tem a Yara, eu vejo mulheres maravilhosas, eu vejo paralelos comigo como mães, né, também. E amadora que gosta de fazer força. E elas talvez são as pessoas que me inspiram, as pessoas que estão próximas a mim, não aquelas tão longe, né? Como o Kipchoge eu conheci lá em Nova York. Ele parece um Buda, né? Você tirou uma foto com ele, né? Eu conversei com ele, abracei ele, era aniversário, eu falei, congratulations, ele deu um abraço nele. Então, ele só sorri, te escuta, e eu falo, olha, obrigado por tudo que você representa para o esporte. Um grande ídolo. Mas, no mesma noite, eu conheci no jantar, nossa, fugiu a Catherine Schweitzer, que foi a primeira mulher que correu Boston, né? Sim. E, nossa, uma ídola também, perfeita, que não consigo nem referenciar, porque ela é tão fora do, né? Então, tem muitos, nossa. E um lugar que você gostaria de correr? Acho que é próximo, Berlim, pode ser. Mas eu quero correr em todos os lugares possíveis do mundo onde eu possa passar. Então, eu estou usando a corrida como fórmula de conhecer o mundo também. Eu acho que vem muito disso, da minha questão social. E agora eu poder... Então, agora, graças a Deus, eu posso escolher onde eu posso correr, independente da marca, né? E está sendo lindo poder conhecer o mundo através da corrida. Sim. E realmente o esporte, mais uma vez na minha vida, abrindo portas do mundo agora. E sabe o que eu mais gosto quando eu viajo? Eu falar para eles ou para minha família, meu marido, olha, ali na esquina tem uma padaria, ali na frente o mercado e ali a pracinha que a gente pode ir mais tarde, porque eu já corri mais cedo. Então, eu estou me divertindo tanto de correr, e conhecer os lugares por mim e depois apresentar para eles e fazer a estratégia baseada também na corrida. E às vezes eu falo assim, poxa, na nossa viagem tinha uma prova, olha que interessante. Que legal. Então, está sendo divertido também essa parte da corrida, agregando a família, conhecer o mundo e se divertir, que eu acho que também é a razão de tudo, né? E, doutora, onde que o pessoal te encontra na internet? Põe lá na Paula Simões, eu acho que tem tanta coisa. Dentre essa parte do currículo que eu não deixei ela falar, eu gosto muito de uma parte que é escrever na internet. Eu estou na internet desde 2007, no Instagram 2012. Então, eu gosto muito de me doar na parte de escrever muito. Então, eu escrevi muitos sites e muitos portais. Atleta, né? No Globo, no WebRun, na Runners.
Eu sou consultora de vários jornais, portais e revistas. Então, e o teu perfil no Instagram, né? Também. Então, eu gosto muito de falar sobre como a gente não se machucar ou prevenir, para a gente continuar fazendo esporte e abrir. Eu acho que tudo que eu posso ter, eu quero devolver para as pessoas. E eu escrevendo sobre não se machuque, cuide-se, é uma forma de eu também falar para elas, você vai conseguir ter tudo, né? Correr bem, fazer as coisas sem se machucar. Então, eu gosto de escrever para as pessoas não terem nada de problema. Se pudesse, assim, mundo perfeito, ninguém se machuca a partir de agora. Lê o que eu escrevo, tenta fortalecer, tenta comer bem, tenta se sentir feliz, tenta dormir, que, não vai machucar. Eu falo isso toda consulta. Toda consulta é um mantra, essa sequência. E acaba sendo um pouquinho disso, né? A gente devolver na leitura também. As pessoas precisam ler bastante, né? Mais, né? Resgatar também. Estudar, ler. Parar de ficar vendo a vida dos outros, né? Dancinha, bundinha, né? Vamos procurar um pouco de base, né? Autoconhecimento, leitura, né? Certeza. O mundo seria muito melhor. É isso, né, Val? Sim, Dudu. Nossa, que prazer. A gente pode fazer outros podcasts falando de... Hoje foi só quem é a nossa convidada. O próximo é só pode falar sobre... de outros assuntos. Vamos falar. Joelho, canelite. Tô aqui com uma dor no joelho. Vamos, adoro. Perguntas mais frequentes sobre lesões. Faz lá um levantamento, a gente vai responder todas aqui. É isso aí. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que sua agenda é super corrida. Sempre tem um monte de coisa, né, Val? Sim, é um currículo aqui. Obrigada mesmo, eu fiquei muito feliz. E agradecer a todo mundo que acompanha a gente. Deem uma olhada no site da Insider, tenicerto.com/insider, cupom TênisCerto, link na descrição e também fixado no primeiro comentário. Sigam a gente, toda sexta-feira tem um episódio novo no YouTube e também no Spotify. Muito obrigado, Val. Obrigada, Dudu. Obrigado, doutora. Eu agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Abraço a todos. Tchau. Certo.